O cemitério tem toda loucura. Quem quiser saber legal, leia meu livro. Vai ficar bem melhor informado. Sei, não vai contar nada aqui. Eu tenho história para contar em pelo menos uns 25 volumes. Sério. Quem está falando aí é o coveiro Osmair Cândido, mais conhecido como Fininho. Ele trabalhou mais de 30 anos sepultando corpos em São Paulo. E recentemente se aposentou. Agora está dedicado à literatura, reunindo memórias do tempo em que trabalhou no setor funerário. Hoje, o Fininho conta pra gente que há mais coisas entre a vida e a morte do que sonha a nossa van filosofia. Eu sou a Flávia Santos, livreira e coordenadora da Megafauna. A cada episódio, um dos 3 livreiros da equipe me acompanha. Hoje, quem tá por aqui é o Melvin. Oi, gente, eu sou o Melvin Brito e este é o Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. E claro, a gente também vai te recomendar boas leituras. Vai que uma dessas recomendações não encontra um leitor inusitado e vira um caso pra gente contar por aqui. Então, para começar, a Rita Palmeira, curadora da Megafauna, vai contar um pouco mais do encontro que ela teve com o Fininho. Eu acordei agora, não estou sabendo direito assimilar. Que eu sou um ex-coveiro. Esse é um áudio que o Fininho mandou no final da manhã de uma sexta-feira. Era o seu primeiro dia de aposentadoria. Na tarde anterior, ele tinha escapado do último expediente como coveiro para vir à Megafauna. Eu entrevistei o Fininho quando ele estava se despedindo do trabalho que teve por mais de 30 anos. No último dia de serviço no cemitério. Mas hoje você ainda trabalha ou não? Ou acabou? Ah, vou brincar com a minha neta, não quero saber mais nada não, que estou tranquilo, não quero mais fazer isso não. Para mim já tá bom, já tá legal. Atividade ingrata, né? Muito ingrata. É muito bom. Se conhecer a alma humana é bom. Se conhecer a alma humana é divertido também, né? Mas então a partir de amanhã você não vai mais? Amanhã não vou mais nada. Marca aí que eu tô velhinho. Velhinho não trabalha mais não, velhinho tem que... Tô bem, não tenho queixo. Um serviço muito penoso, muito dolorido. Gasta tempo pra caceta, ó. Você fica a vida inteira dentro do cemitério. A maioria das pessoas conhece o Osmair por Fininho. Mas ele tem uma segunda alcunha famosa, de que talvez você já tenha ouvido falar por aí. O coveiro filósofo. O Nietzsche me acorda todo dia. Ô mané, é com você. Aí também gosto. Esse apelido pegou na imprensa especialmente. Dá uma olhada na internet depois. Enquanto Fininho sepultava e exumava cadáveres, ele cursou filosofia no Mackenzie, publicou artigo em jornal, foi personagem de matéria, deu entrevistas e escreveu um livro, que vai ser lançado em 2024 pela editora Fósforo. Depois que sepulto alguém, meu dia se cala. Mergulho em mim buscando alguma doçura que abrande o amargo que vem como um raio. Faço mais de um sepultamento por dia e nenhum é semelhante ao outro. Desse lado do muro tudo é muito fixo. Parece que as coisas tomam a rigidez dos corpos mortos. A rigidez vai se ampliando, trazendo o imagético e derrubando o que contra ela foi construído. Presos ao chão do cemitério estamos, eu e um tanto dos meus anseios, os cadáveres e a convergência de centenas de desesperanças que conosco transitam, medos e essa aguda solidão fincada em minha alma. As sombras de tantos féretros parecem ministrar minhas perdas. São anos cavando, enterrando pessoas, amores, ilusões, suor, humilhações, frio, calor, chuvas, granizo. Andei pela raiva. Nas adjacências conheci e recolhi o que há de mais horrível no ser humano. Deuses brasileiros imersos na mais profunda arrogância e hábitos do século XVIII. Certo que a empáfia sempre incomoda, mas a verdade retorna como eco. Vi tantas certezas se esfarelarem diante de quem pensava ser dono da razão. Você ouviu um trecho inédito do novo livro do Fininho, Memórias de um Coveiro, lido pela Mica Lins.
Ele ainda não está na sua versão final. Esse título, inclusive, pode já ter mudado no momento em que você ouve esse episódio. Mas a editora Fósforo, gentilmente, nos autorizou a divulgar aqui no podcast um trecho ainda em edição. Porque a partir daí já dá para começar a entender o que o Fininho viveu no tempo em que trabalhou administrando perdas. E como o trato com a morte, a literatura e o que viu na pandemia se misturam na vida dele e no texto dele, que é um pouco do que eu vou contar agora. Meu nome é Osmair Camargo Cândido. Eu me formei, minha graduação foi na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo. Meu bisa veio do Benin. Eu sou do Benin. Gosto de literatura, gosto de música popular. Né? Todo mundo que me sabe alguma coisa de mim sabe que eu gostei muito de um compositor chamado Aldir Blanc. O Osmair é carioca, mas mora em São Paulo desde pequeno. Ele já trabalhou em tudo quanto é lugar. Fez faxina, foi carregador, prestou serviço em gráfica, em cartório. Aí eu virei coveiro, no cemitério de Vila Nova, Cachoeirinha. E ficou lá no de Vila Nova, Cachoeirinha, quantos anos? Há uns 4, 5. E aí foi pra onde? Trabalhei no cemitério do Araçá, Perus, Rabecão. Estava no Rabecão de castigo, né? Para quem não sabe, rabecão é o carro que se usa para transportar cadáveres. Mas voltando ao trabalho no cemitério... É bem difícil lá, sabe? Você vai entrar assim, tá cheio de sapo, aquele bicho, ele é chato, ele pula em cima da gente. Eu não gosto de sapo. Mas eu pegava ele, colocava de novo, ele voltava. Ele trabalhou no Araçá, Perus, Cachoeirinha e o Quarta Parada foi até 2 dias de administração. Foi administrador, licença. Porque não tinha ninguém que quisesse o carro também. E aí eu fui pro cemitério Penha. Fininho já tinha feito carreira como coveiro quando foi cursar filosofia. Quando cheguei na universidade, eu já falei, não, agora eu tô bem. Mackenzie tem uma biblioteca toda pomposa, tal, engole a mar, tal. Virei até atração na biblioteca. Você podia pegar 4 livros para levar para casa. Eu pegava 6, 8, pronto. Se ela estiver me ouvindo, ela vai ficar brava, né? Eu começava a falar, não, meu gado, vai ler mesmo. Como a grana sempre foi curta, o Fininho não era um cara de comprar um monte de livros. Mas ele é um aficionado por histórias desde criança. É até meio difícil mapear a cronologia da formação do Fininho como leitor. Eu queria saber de literatura, assim, qual foi o autor que você leu, assim, o primeiro livro de literatura que você leu e que foi marcante para você? Que autor que foi esse? O primeiro? Hoje me pegaram aqui. Eu ganhei um livro da pessoa que eu mais admiro. Era meu avô, Silvestre. Ele me deu um livro e eu li uma poesia. Está escrito assim: salve noites do Oriente, noites de beijos e amor, onde os astros são estrelas, no éter da larga flor, onde pende a meiga lua como cimitarra nua por sob um domã azul, e as vagas de Dardanelos beija em lascivos anhelos a saudade de Istambul. Antônio de Frederico Castro Alves. Então, marcou meu coração e graças ao cemitério eu tive a oportunidade de tocar na sepultura dele. Fiquei muito emocionado, entrei dentro. Ele foi sepultado no cemitério do Campo Santo e depois transferido o resto mortal dele para a Praça Castro Alves. Assim como literatura, morte é um assunto que retorna o tempo todo na conversa com Fininho. Por isso você vai notar que escapam umas coisas como... Essa gente valia a pena ressuscitar só para ler. Quem não gosta da Rio do Rio não sabe nada. Lígia Fagundes Telles. Clarice Lispector. Valia a pena ressuscitar só para ler. Depois morri de novo, mas eu queria ler de novo. A capacidade de Lígia Fagundes é muito boa. Horas nuas, entendeu? Eu só li porque eu achei no cemitério, viu, gente? Não tem dinheiro para comprar, não. O cemitério do Araçá foi onde Fininho trabalhou por mais tempo. É desse tempo também que ele traz as memórias mais fortes. No Araçá foi o cemitério onde você trabalhou mais tempo? Mais tempo. Mais me identifiquei, né? Mais eu aprendi.
Se qualquer pessoa queira aprender qualquer coisa sobre a vida, eu aconselharia isso, né? Agora não vai aprender mais não, porque está privatizado, vai aprender a coisificação da vida, né? Coisificação. Como é que dá para dizer isso sem ser mal compreendida? Bom, eu acho que com as informações do Fininho que eu dei até agora, dá para imaginar que não demorou muito para que ele, na rotina do ramo funerário, encontrasse uma série de cruzamentos entre o fim da vida e a literatura. De alguma maneira, a gente pode dizer que isso rendeu episódios felizes para o Fininho, por mais torto que isso soe para quem evita falar de morte, de luto, de perda, que é bastante gente. Foi lá no Araçá que o Coveiro conheceu, por exemplo, o poeta Augusto de Campos, que é uma inspiração para ele. Lá estão as cinzas do Haroldo de Campos, na quadra 5, do lado da administração. Tinha um jardineiro que cuidava lá, Luiz, falou, tem um cara aí, que ele é poeta, ele é doido que nem você. Não sei o quê. É mesmo, eu vou lá ver o que é o cara. Eu olhei, ô, seu Augusto, rapaz, ele fala bem calmo, tudo bem, seu Augusto. Eu queria, inclusive, que o senhor me desse autógrafo, mas, rapaz, você não tem nenhum papel. Ele falou, nenhum papel para eu assinar. Eu falei, pois é, estou escrevendo, traga a sua obra. Aí eu tirei onda, né? Minha obra está aqui. Ele deu, aonde? No seu bolso? Não, aqui no meu coração. Aí ele riu também. Eu falei, não vou tomar seu tempo. Não vou tomar seu tempo, não, seu Augusto. Ele ia lá, fazia visita, cuidar da sepultura e tal. E a gente bateu um papo assim, rápido. Ele não é muito de conversa, não. Mas, olha, melhor não ser de conversa e bom de escrita, hein? O trabalho deles, para mim, mexeu comigo como mexeu a primeira poesia que eu li do Castro Alves. Quando eu converso com gente que no trabalho lida diretamente com o sofrimento humano, não é incomum ouvir que precisa criar certa casca para conseguir lidar com o entorno sem adoecer. E aí acaba se embrutecendo, perdendo uma parte da sensibilidade, para conseguir sobreviver mesmo, para conseguir executar as tarefas que, afinal, alguém precisa executar. Mas o Fininho parece que caminha no sentido oposto. Foram muitos os momentos em que ele se emocionou durante a entrevista. Não só falando de morte, mas de gente que ele admira. Mesmo na dureza da rotina de enterrar corpos, mesmo com o preconceito que as pessoas têm com quem trabalha no serviço funerário, parece que, indo na contramão, em vez de embrutecer, ele ficou mais sensível. Todo dia tem encontro com a morte. Sim. Acerra muito a sensibilidade, a atenção que eu tenho cada dia. A pessoa passa assim, tudo que eu passei na minha vida, eu dou atenção. Quando você sepulta uma pessoa, você não sepulta só a pessoa. Você sepulta o sonho de uma outra pessoa que tinha elos, que tinha vínculos, que tinha amor, que tinha prazer com aquela pessoa, com a existência daquela pessoa. Isso entrou dentro de mim de uma maneira maravilhosa. Isso salta aos olhos quando nós lembramos que o Fininho estava na linha de frente durante a pandemia. Para nós, o convívio com o confinamento e com a iminência da morte foi uma experiência brutal. Falou-se muito no trabalho extenuante dos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde de modo geral. Mas você já parou para pensar no que esse momento significou para quem teve que enterrar as vítimas? A gente sepultou 421 corpos no dia 20 de março de 2021. Recorde mundial. Não ganhei nem obrigado. O coveiro é uma dessas profissões que derivaram da escravatura. Você não encontra qualificação do coveiro, você encontra a indiferença. Tem uma invisibilidade, né, nesse trabalho. Tive uma discussão com a mulher esse dia sobre isso. Invisibilidade é um eufemismo, é desprezo. Se eu estou te vendo e não quero te ver, é desprezo, não é invisibilidade. Tem razão. Invisibilidade é uma coisa quase ínfima. Você procurar um ácaro. Ele está aqui, você não consegue ver. 421 corpos, 700 mil mortes. Alguém sepultou. Não foi cremado nenhum. O coveiro ganhou quanto?
Nem obrigado. Uma das cenas mais marcantes para ele nesse período foi a de uma mãe que não queria deixar que ele levasse seu filho, uma criança que morreu por Covid-19. Foi um dos piores momentos da minha vida. A pessoa gritando, o grito chegava antes do enterro. Eu fui pegar a criança e a mãe falou, não, eu não quero que você pegue, não. Mas senhora aqui é para enterrar. Eu falei para a mulher, olha, foi tudo para você. A senhora não tem opção, viu? A senhora não pode tocar no caixão. Aí o guarda me não pode fazer pôr a mãozinha assim, bem longe dela e do caixão. E além de ter que lidar diariamente com a tragédia e a sobrecarga, o Fininho ainda vivia amedrontado com a possibilidade do contágio, numa época ainda sem vacina. Aí eu pensava, meu Deus, eu tô tocando numa coisa que ninguém quer tocar, vou morrer. Pô, chegava em casa, era uma palhaçada, meu Deus do céu. O desespero que dava psicologicamente. Aí tomava banho com água de lavadeira, aí passava comida pela janela. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, comecei a vida como cachorro, roubando comida do meu pai, estou terminando agora como um cachorro, cara. Ele me contou que os coveiros chegavam a trabalhar 3 meses direto, sem folga, às vezes em turnos de 18 horas. Tinha dia que o Fininho nem voltava para casa. Ficava direto, passava a noite no cemitério. E a proximidade com a literatura o ajudou a atravessar esse período. A ética kantiana me ajudou, porque eu acredito nisso. A liberdade está no cumprimento do dever. E é uma frase que é da minha autoria que eu gosto muito. A crítica deve passar pela solução. A solução seria sepultar os corpos. Não ficar criticando, sem cumprir a sua obrigação. Kant pensa a vida toda. Pensou 65 anos da vida dele. E acertou. A liberdade está no cumprimento do dever. Depois que eu cumpri o meu dever, eu posso fazer o que eu quiser. E ainda dava tempo de ler? Eu acho que dá tempo de ler. Como é que você vai dormir? Sabe por que você vê aquilo? Você vê uma sequência de gente morta sem parar. O quê? Aí você escuta a mãe gritando, meu filho, vocês são desalmados, maldito. Aí chega a noite, aquilo vai batendo. Então como é que você faz? Você não dorme. Você pega o livro e fica assim. Você não consegue, para fugir do que você viu. Pergunta mesmo, tem pesadelo, Fininho? Pergunta. Todo dia. Eu queria agradecer a você pelo que você fez nesses seus anos como coveiro, principalmente durante a pandemia. Eu agradeço profundamente o agradecimento e retorno com você assim, com um sorriso legal. E falo para você, essa foi uma experiência muito ruim, muito dura. Tem um samba do Almir Neto que ele me acordou, ele fala assim, cada experiência se aprende uma lição. O Brasil não aprendeu nada. E o Guineto também não, viu? Eu ouvi várias vezes essa gravação e esses alívios cômicos me chamaram a atenção em todas elas. O Fininho é um narrador habilidoso, vai levando a gente de uma emoção para outra com muita facilidade. Num certo momento, nós estávamos falando de como nossa capacidade de compreender o mundo diminui um pouco toda vez que nós perdemos alguém. A vida parece que fica menor. E ainda assim, e o Fininho já teve a difícil tarefa de sepultar gente próxima a ele, parece que ele sempre tem uma carta na manga, um jeito de passar por isso com menos dureza. Eu já estou velho, velho não carrega rancor, velho carrega chinela, né? Não. Esse jeito do Fininho de levar a conversa e essa acidez com que ele encara as coisas fizeram ainda mais sentido depois que ele falou mais dos seus escritores favoritos. Eu gosto até hoje do escritor do Cosme Velho, o Bruxo. É Joaquim Maria Machado de Assis. Esse sim. Antônio de Almeida, muito bom o livro dele. José de Alencar. Para mim, quem escreveu escritor brasileiro é Machado de Assis. Ele é escritor. Ele é escritor porque ele escrever é descobrir o ser humano. Que é o ser humano. Então, você pegar as frases dele, como ele escreve, síntese, simplesinha.
E a ironia, ninguém vence. Teve os Drummond, Bandeira, Machado não. Marcela me amou durante não sei quanto tempo e 2 contos de R. Tá inteirado? Sim, memórias postas. Então, depois eu sempre admirei a capacidade dele te induzir. Ele te induz. Já leu Cartomante? Sim. O cara começa a ler, tem a impressão que vai se safar, né? Te protegendo do spoiler. Continua. Então, é isso que me prende. Eu gosto muito, muito, muito de Machado de Assis. Não encontrei ninguém semelhante. Assim, lógico, tem outros autores que eu li. Lima Barreto, gostei muito. O Lima Barreto se dá com a realidade. Então, a narrativa dele impressiona, marca. Ele é cru. Chamou a atenção o Fininho mencionar 2 grandes autores. 2 autores negros e que, de maneiras distintas, tratam da matéria nacional entre meados do século XIX e início do século XX. E, de alguma forma, a percepção da nossa grande miséria, de que o Fininho fala bastante, está no Machado e está no Lima. O Lima Barreto tinha o travo do não reconhecimento e da pobreza. Imagino que isso ecoe de algum modo no Fininho. Do Machado, ele falou especialmente da ironia e do estilo do escritor. E do personagem favorito dele, o Luiz Tinoco, do conto Aurora Sem Dia. Nas palavras do Fininho, o livro vai, abre aspas, de promessa em promessa em promessa. Promessas que nunca se cumprem, como no Brasil. Fecha aspas. Mas nem mesmo os escritores mais admirados pelo Fininho dão conta para ele de retratar bem a morte ou o ofício do coveiro. Ao contrário do que diz William Shakespeare, na peça dos coveiros, Então. Machado de Assis, que diz o trabalho dos coveiros frio e mecânico, é isso. Ao contrário disso. Eu, como coveiro, eu tive uma experiência maravilhosa, assim, ó. A peça que o Fininho se refere aqui é o Hamlet, do Shakespeare. Possivelmente a referência mais imediata quando a gente fala dos coveiros na literatura. No enredo, o príncipe Hamlet decide vingar a morte do pai, o rei, depois de descobrir que o assassino é seu tio, Cláudio. O trecho a seguir foi retirado da edição da Ubu, A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, e tem tradução da Bruna Beber. A leitura é da Mica Lins e da Yara Janra. Mas ela vai ter um enterro cristão se buscou a salvação por conta própria? Pois te digo que sim. Então, abre logo a cova dela. O legista examinou o caso e decidiu que será um enterro cristão. Mas como pode? Tu quer dizer que ela se afogou em legítima defesa? Parece que sim. Então só pode ter sido assim, se defendendo. A questão é a seguinte: se eu me afogo voluntariamente, configura-se um ato de 3 divisões. Agir, fazer e concluir. Logo, ela quis se afogar. Sim, mas ouve bem, mestre coveiro. Licença. Aqui está a água, certo? Aqui está o homem, certo? Se o homem vai até essa água e se afoga, isto é, querendo ou não, ele vai. Então veja só. Mas se a água vai até ele e o afoga, então ele não se afoga. Logo, quem não é culpado da própria morte não encurta a própria vida. Mas está na lei. Está na lei do questionário do legista. Quer saber a verdade? Se essa não fosse uma nobre, não teria um enterro cristão. Falou e disse. É uma grande pena que as pessoas influentes no mundo todo tenham mais condições de se afogar e se enforcar em comparação com os outros cristãos. Venha cá, minha pá. A nobreza começou nos jardineiros, agricultores e coveiros. Eles perpetuam a tarefa de Adão. Mas Adão era um nobre? O primeiro a carregar armas e um brasão. Adão não tinha armas. Mas quá, você é pagão? E como conseguiu entender as escrituras? As escrituras dizem que Adão cavava. Quem cava sem uma pá? Vou fazer outra pergunta. Se a resposta estiver errada, faz logo tua confissão. Diga. Quem é que constrói melhor do que o pedreiro, o construtor naval ou o carpinteiro? O armador de forcas.
É uma armação que sobrevive a 1000 inquilinos. Pode crer, gosto da sua esperteza. Essa foi boa. Mas boa pra quem? Foi boa pros que se saem mal, mas não pega nada bem você dizer que as forcas são mais fortes que as igrejas. Logo a forca lhe cai bem. Vamos lá, de novo. Quem é que constrói melhor do que o pedreiro? O construtor naval ou o carpinteiro? Isso. Responde e já pode tirar essa cangalha. Ai, meu Deus, lá vai. Anda! Santa missa. Não sei. Não queima mais a bufa com isso, afinal burro nenhum acerta o passo quando apanha. E da próxima vez que te perguntar isso, diga coveiro. As casas que ele constrói duram até o juízo final. Agora corre lá, vai no João e me traz uma caneca de vinho. Nessa cena, 2 coveiros preparam a cova de Ofélia, que é noiva de Hamlet e uma das vítimas dessa tragédia. O diálogo é engraçado e esperto, e também um pouco grosseiro, se você for pensar na peça como um todo. A nobreza é grave e trágica, enquanto os coveiros são cômicos e literais. São personagens que falam o óbvio, e daí vem a graça deles e o efeito que tem na peça, um contraponto à tragédia. Isso era comum nas peças do Shakespeare. Os serviçais se distanciavam dos nobres também no estilo de suas falas. O Fininho rejeita essa caracterização comum do coveiro como uma figura perspicaz, cheia de esperteza, dona de um certo humor involuntário. Na verdade, o Fininho rejeita todas as descrições da sua profissão que já encontrou nos livros. E fora deles também. Todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quis ser coveiro. Coveiro tem fama de larápio, de bebo, de ladrão. Você já namorou algum coveiro? Não. Sua amiga, tua irmã, tua mãe, tua tia? Ninguém, né? Todo mundo quer o sucesso. E o coveiro, ele lida com aquilo que ninguém quer mais. Com aquilo que é impenetrável, é duro. Não tem inductibilidade. Você não pode passar um alfazema, um talquinho pompom, não. Vai feder mesmo. Você vai se encontrar com aquilo que você é. E a proximidade do Fininho com a morte também fez com que nada do que ele lesse até agora sobre o assunto parecesse muito interessante. Aquela morte mentirinha, nem aquela mortinha, né? Então tô Isso cai mal. Cai muito mal, viu, credo? Não dá pra ninguém escrever sobre a morte porque ninguém passou por isso, é isso? Tudo é fantasia. Sabe por que não dá? Tem milhões aqui na porta dessa igreja aí, não querem morte. Eu vou ressuscitar, vou estar com Deus. Por que você não leva teu inferno, que foi tua vida? Por que não? Foi teu inferno, tua chatice, tua opressão, arrogância, vaidade. Pô, leva também, cara. Eu não quero o céu, não. Muito obrigado. No céu, não sei se vai tocar o Zeca Pagodinho, eu gosto de ver o Zeca Pagodinho, né? Cantar com o Barbeirinho, né? Barbeirinho do Jacarezinho, eu gosto. O Jacaré, o quê? É dos meus prediletos, pô. Cantar pra subir pra Bangu. Não quero aqui romantizar o ofício do coveiro ou supor que, guiados por esse personagem carismático, nós agora vamos falar de cove de cadáver na mesa do bar. Mas acho que dá para falar de outro jeito da morte. Que seja pelo menos um jeito mais franco, mais transparente, menos envolto em tabu. Já pensou na sua própria morte? Como é que você quer morrer? Dormindo, né? Não vai morrer com a meia furada, não. Quando eu pegar a cadáver, eu dar uma risada. Todo mundo tem meia furada. Eu penso em morrer rapidamente. Baleado, esfaqueado, me joga de cima do prédio. Nossa, mas mortes violentas, então. Por quê? Depois ele explicou que o apelo não era a violência envolvida nesse tipo de morte, mas a velocidade. Fininho queria dizer que não queria ficar muito tempo doente, morrendo aos poucos, morrendo várias vezes. Mas ele optou por me dizer isso de um jeito mais trágico. E como coveiro, você tem o prazer de chegar próximo ao que é o ser humano. Se despede de fantasias, se despede de vaidade, de protocolo, de educação, de tudo. Aí você pensa, bom, o cara é escritor, é o coveiro filósofo. Já planejou o jeito que quer que a vida dele acabe, certamente numa riqueza de detalhes
ele já deve ter programado até o texto do epitáfio. Já morreu de saco cheio. A gente volta já já para um bate-papo sobre a história do Fininho. Nossa, gente, nem sei por onde começar. Foi tão maluco esse encontro com o Fininho. Eu fiquei pensando, me deu vontade de montar uma lista enorme de livros sobre luto, sobre morte, assim, para a gente comentar. Mas ele tem um negócio que ele é engraçado. Ele diz que ninguém sabe escrever sobre a morte porque ninguém sobreviveu para contar, né? Ninguém viveu para contar. E eu fiquei pensando nisso. Talvez pouca gente saiba narrar a morte, mas um monte de gente narra o luto, né? O que não falta nas livrarias e no mundo é livro sobre o luto, porque o luto é de quem fica, né? De quem fica para contar. Acho que, no geral, as pessoas têm dificuldade de falar da morte, mas não têm a mesma dificuldade para falar do luto. O que vocês acham, hein? É curioso que lembrando essa história do Fininho, eu recordei de um livro que eu li na pandemia, da Ana Martins Marques. Ela tinha acabado de lançar O Risco Essa Palavra, pela companhia, e na época eu estava trabalhando como fotógrafo de imobiliária. Então, meus dias eram regados a apartamentos vazios. E um dia sou um leitor da Ana, tudo que ela lança eu vou atrás. E quando ela lançou esse, eu fiquei super curioso. E um dia, entre uma sessão e outra, entre um apartamento e outro, eu entrei numa livraria, ainda não trabalhava na Megafauna, e comprei o livro dela. Coloquei na mochila, fui tirar as fotos. E eu tinha um tempo ainda entre um apartamento e o outro. Eu sentei na sala daquele apartamento vazio, aquela coisa esplêndida, né? Que é um apartamento vazio com sol na pandemia. E eu comecei a ler o livro da Ana. E a primeira parte do livro, ela vai divagar um pouco sobre o luto, a perca de um amigo. E foi muito bonito pensar naquele momento, lendo o livro dela, no luto coletivo que a gente estava vivendo. Os poemas vão para um lado da memória, da memória pessoal da Ana, do poema em si, mas a associação era direta com o que a gente vivia. Eu não perdi ninguém próximo, mas a gente saía na rua e a gente sentia aquele clima, né, de o que está acontecendo, estaremos aqui, para onde vamos. E esse livro da Ana, de alguma maneira, me resgatou isso, de pensar a morte ao nosso lado, a todo instante. E o que eu gostava do livro, né, nessa primeira leitura, era pensar que não era um livro sombrio ao mesmo tempo. Era um livro de memória, de afeto, de segurança no estar vivo naquele momento, com a morte ao lado. Eu acho que na pandemia todo mundo, né, passou por esse momento de pensar a própria morte ou pensar a morte de algumas pessoas. No livro da Ana, até nessa parte que você cita, é legal que tem uma epígrafe do Giuseppe Ungaretti, que é: a morte se espia vivendo, né? Então, a outra pessoa morre, mas a gente continua vivendo em face daquela morte. Então a vida continua. É legal isso, né? Porque o luto não necessariamente precisa ser sombrio, né? A gente estava falando disso antes até. Eu tenho uma indicação que eu acho que conversa de alguma maneira aí com o que vocês estão falando, que bom, no dia que a gente estava preparando material para essa conversa e tudo, poucas horas depois de eu ter entregue para Laura, que é a roteirista do podcast, a lista de livros e tal, morreu o Boris Fausto, né, historiador e escritor, que era uma figura que eu admirava demais. Eu gostava muito do Boris Fausto. E na minha lista de livros de luto, eu tinha incluído O Brilho do Bronze, que saiu originalmente pela extinta Kozak Naif e que agora é publicado pela editora SESI, né, São Paulo. E esse livro é um livro muito bonito, muito delicado, porque o Boris narra, na forma de um diário, os dias dele depois da perda da Sinira, que é a esposa dele, enfim, companheira por 50 anos, mais ou menos, não me lembro direito. E eu gosto muito desse livro do Boris, porque é um livro em que ele fala do luto,
mas ao mesmo tempo ele fala da vida, né? Então, do apego à vida, da graça que a vida tem, da graça de estar vivo e tal. E ele consegue, né? Isso é muito dos livros dele, era da figura dele também, né? Aliás, eu recomendo o episódio do podcast da 451, que é uma entrevista do Paulo Werneck com o Boris Fausto, que é uma entrevista linda, acho que de 2021, enfim, não tenho certeza. Mas ele tem uma coisa de conseguir colocar um humor, uma leveza, que nem sempre são possíveis na narrativa da perda. Então, era um diário de luta, era também um exercício de vitalidade, né, de afirmar que estava vivo. Eu gostei tanto desse livro que eu acabei escrevendo na época, um texto que eu apresentei num congresso. Aí, uns 2 anos depois, eu participei de uma sabatina da Folha em que a gente o entrevistou, aí fui falar com ele, que eu tinha gostado muito do livro. Então, eu acompanho a produção ficcional, né, ou de memórias do Boris há um tempo, e fiquei muito triste com a partida dele. E aí eu lembrei também que no fim de 2021, ele lançou um outro livro em que a morte aparece. Bom, a vida também, claro, né? Porque com Boris era morte e vida. Aliás, no título do livro está dado que é Vida, Morte e Outros Detalhes. É um livro que saiu pela Companhia das Letras. E dessa vez é um livro que vai mais para a infância. Ele recupera a infância, a história familiar. E ele fala muito da perda do Rui Fausto, irmão dele, filósofo, que justamente morreu no início da pandemia, em maio de 2020. E ali ele dizia muito como ele estava já com uma idade muito avançada, ele dizia que a morte estava ali espreitando, né, e que ele tentava escapar dela a todo custo. E aí no último capítulo ele faz até uma brincadeira curiosa com isso, mas eu não conto para não dar spoiler. Você chegou a fazer uma resenha desse livro, né? O Vida e Morte e Outros Detalhes pra Megafauna, pro site da Megafauna, não foi? Acho que eu lembro disso. Fiz. Aliás, isso rendeu um e-mail dele muito fofo, assim. Eu fiz essa resenha, eu tinha gostado muito do livro, e acho que foi a Marta Garcia que o editava, enfim, amiga dele, quem mandou a resenha para ele e passou meu e-mail. Então, um dia eu abro minha caixa de entrada lá, meu e-mail, e tinha um e-mailzinho dele, assim, até anotei para falar aqui. Diz assim: Prezada Rita, gostei bastante de sua resenha de meu livro porque é elogiosa. Quem não gosta de elogio? E mais ainda, substantiva. Um abraço, amigo do Boris. Então, ele era muito querido, assim. E ele era, né, a gente não se conhecia pessoalmente, nada disso, mas era uma pessoa de uma gentileza, de um humor, um afeto, tinha uma escrita muito gostosa, assim. Então, bom, resumidamente, minha indicação de leitura principal nesse episódio é O Brilho do Bronze, exatamente porque fala da morte elogiando a vida. Não sei se vocês perceberam que eu tô bem quietinha, né? Por quê? Por que será? Eu gostei do episódio do Fininho, quando ele fala sobre a morte, fazendo um elogio à vida. Eu achei legal essa perspectiva, né? Não a perspectiva só da dor da morte, mas a perspectiva de quem fica. É bem legal. Mas eu tô quietinha porque vocês não sabem, né? Vou contar uma coisa sobre mim aqui. Eu não entro em cemitério. Por quê? Não sei, quando eu tinha 12 anos, eu entrei num velório de um primo e depois disso eu nunca mais entrei. Então eu acho que esse episódio é meio pra mim, assim, porque eu não vou ter história pra contar, assim, de luto, de ir no cemitério e tal, porque eu realmente não entro. Aconteceram algumas mortes da minha família, de amigos, eu chego aí ou até a porta do cemitério ficar no bar, ou ir pra casa ficar com os cachorros e com as crianças, mas entrar eu não entro. Mas é medo? Não, eu não tenho medo, eu só não quero entrar, acho que eu não quero ter aquela lembrança da pessoa no caixão e aquele ritual ali meio triste, assim. Eu gosto talvez de lembrar da pessoa em vida, só em vida. E pra sua família tudo bem? Você não ir? Você ficar no bar com os cachorros? Acho que tudo bem, acho que na primeira vez que eu fui no cemitério, eu fui com meu avô, acho que meu pai estava também, e eles ficaram no bar, assim. Eu acho que eu peguei só a parte do bar e não peguei a parte de entrar lá e ver lá a pessoa. Você festeja, né, um morto no bar. É uma perspectiva, festejar. Mas minha família não liga muito não, assim. É engraçado que a minha família é toda composta por mulheres.
E a minha avó não deixa que as pessoas que vão ao cemitério entrem com aquela roupa e com aquele sapato dentro de casa. Então, tipo, aconteceu o velório, eu tô lá em casa, ou com os meus sobrinhos, ou sozinha com os cachorros lá da casa da minha avó. E chega aquele bando de mulher tirando a roupa no quintal, assim. Tira a roupa e vai se enrolando na toalha. E aquela roupa, aquele sapato, é tudo separado e lavado à parte. E elas não podem entrar na casa com nenhuma vestimenta, assim. E não tem um papo de uma foto da sua bisavó? Como é que era a história? A minha avó Lídia, a mãe dela chamava Liberalina, nomes ótimos. Em casa tem uma caixa com várias fotografias, assim, várias coisas. Eu vou falar uma coisa que tem lá também que eu acho meio estranho. Mas essa minha bisa, eu conheço ela da foto do dia da morte dela dentro do caixão. Então eles estão num cômodo de alguma casa, tem ela no caixão e as pessoas em volta. Então, aparentemente, essa é uma das únicas fotos dela em vida. Na vida. Materialmente, no espaço. Gente, que horror. Tempo mesmo que o nosso. As pessoas vão achar que a gente tá rindo disso, mas não é. É só uma tentativa de tornar tudo um pouco mais natural. E nessa mesma caixa tem uma outra coisa. Como eu não vou em cemitério, não vou em velório, eu não sei se ainda é costume. Existe o santinho, né, da pessoa que falece. Aí tem a fotinha dele, o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu e uma oração. Isso é entregue para as pessoas que vão até o velório para ter como recordação também. Que é meio bizarro, para mim é igual a foto do caixão, né? E vem cá, mas sua avó coleciona isso, é isso? Sua avó Lídia? Minha avó tem uma coleção de cards de pessoas falecidas. Minha avó é muito rata de cemitério, assim. Agora ela tá já chegando nos 97 anos, ou 95, não sei a idade da minha avó, desculpa, vó. E ela ia muito assim, tipo, podia ser, sei lá, 3 ruas depois da minha casa, morreu o amigo da irmã, da tia, da fulana. Ela ia lá, se arrumava, sem conhecer. Lá na periferia tem isso, né? Quando uma pessoa morre, rola uma comoção e se junta dinheiro, se paga um ônibus para as pessoas irem até o cemitério com aquele ônibus. E aí a galera vai. E a minha avó tem um muxoxo, assim, eu não sei repetir o que ela fala, mas ela disse pra mim uma vez que ela chega lá na beira da cova e fala: vocês que estão indo, eu que tô ficando, e dá um sorrisinho no final, assim, sabe? Tipo, vocês que vão e eu que fico. Ô, Flávia, você tem… Não, Melvin tinha falado do avô também, não foi? Não, porque essa tradição de tirar foto do morto é algo que na minha família também se… Sua família é do Nordeste também? Minha família é do Nordeste. Eu vi fotos do meu avô morto no caixão. Tem até uma cena bizarra que velava em casa, né? Então a foto tem um cachorro dormindo embaixo do cachorro do meu avô, assim. Então é curioso isso, né? O cachorro dormindo embaixo do caixão? Embaixo do caixão. Isso daria um conto. Era um conto perfeito, Garcia Marques, assim, uma coisa… Machado, E você falou da sua avó com esse baú de fotos. Tem um quadrinho do Lourenço Mutarelli chamado Quando meu pai se encontrou com o ET, fazia um forte calor, uma coisa assim. E o personagem vive em luto pela morte da esposa e ele coleciona fotos de pessoas desconhecidas, até o ponto de ele pegar as próprias fotos e misturar com essas pessoas desconhecidas. As fotos da própria família se misturam num monte de fotos de pessoas desconhecidas. E a maneira de ele lidar com o luto, de alguma forma, foi essa também. Misturar todos os mortos, assim. Você me pescou isso. Em casa tem esses santinhos, tem pessoas que eu sei quem é, tem pessoas que não. Recentemente, eu fiz um curso com a Janaína Damasceno sobre memória. E daí tinha essa coisa de as pessoas pobres ou as pessoas periféricas não terem acesso à câmera fotográfica e filmes. E aí resolviam, quando a pessoa falecia, a tirar essa foto, assim, no leito de morte. É muito estranho essa foto. Tem a minha bisa, tem o meu biso, assim, também. Tem inúmeras fotos de gente no caixão. Velório, você também não vai, é isso? Ou só enterro? Não vou também. Essa coisa da liturgia da morte, acho que eu não participo. Mas você tem interesse? Tem interesse. Eu já ouvi você falando sobre isso. Você tinha falado até de um livro. Qual que era? O livro do João José Reis. A Morte é uma Festa. Parece até o nome daquele filme, né? A Vida é uma Festa. Nesse livro, ele conta um caso curioso que aconteceu em Salvador, perto de 1800. Antes desse período, as pessoas eram enterradas na igreja ou no fundo da igreja, né? E aí,
surge um momento que não, as pessoas não vão ser mais enterradas na igreja, vão ser enterradas no cemitério. Causa uma revolta popular, porque as pessoas não queriam ser enterradas no cemitério que está sendo construído, e sim na igreja, como nos outros tempos, assim. A morte é uma coisa que eu escrevo sobre, assim, eu sei lá, penso poemas sobre, mas o ritual ali, né, o físico de ir no velório, no cemitério, eu não curto muito, não. E você já fez algum poema sobre esse? Fiz, tem que… chama… Não tem nome o poema, né? Porque eu sou esses poetas que não dão nome, chique pra caramba. Lê pra gente. Vou ler aqui pra vocês. Mas é inspirado no quê? É inspirado nesse primeira vez que eu fui no cemitério e nunca mais fui. Primeira e única vez, né? Isso. Que cemitério que é? Algum dos que o Fininho… Não, é o maior cemitério da ZL, chama Cemitério da Saudade. Então, ZL, pra quem não é de São Paulo, é a Zona Leste. Zona Leste, Jardim Camargo Novo. Vou ler pra vocês. O primeiro cemitério que eu conheci foi a Saudade, mas o morto e a dor daquele morto não eram meus. Em casa, como costume, não se pisa com mesma sola de pés de cemitério. Minha avó, com intimidade, chama-o só de saudade. Despede-se do morto como num rito. Eu ainda estou aqui. Ah, adorei! Que lindo. Tá no livro de Soluções do Como, o seu livro, meu né? primeiro livro. Que saiu pela Demônio Negro, não foi? Isso. Maravilha. Eu acho que eu vou então aproveitar o gancho pra gente fechar com mais indicações de livros sobre luto. Eu sei que a Rita tem uma lista infinita, que ela me falou que estudou uma época, né? Eu quis estudar. Eu pensei em fazer um pós-doutorado sobre livros de luto, acabei abandonando a ideia, mas eu tenho um interesse especial por isso. Espero que ninguém fique achando que a gente é muito mórbido, fúnebre. Mórbidos, não. A gente sorri. Não como a avó Lídia. Vamos lá. Tem um livro que eu queria indicar, que é um primor, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que saiu pela HarperCollins, numa tradução da Marina Vargas, que é sobre a perda do marido dela. Não só, né? Há outras perdas em jogo, mas essa é a perda central. E, sei lá, tem livros bem bonitos. Eu tô pensando em livros que eu li recentemente, assim, né? 2 que eu li no ano passado e que eu gostei muito, que tratam do luto da mãe. Um é o Lili, da Noemi Jaffe, e o outro é o Mãe, do Hugo Gonçalves, que é um escritor português. Os 2 saíram pela companhia e são bem bonitos, assim. O da Noemi é realmente uma pérola e o dele é um livro forte também. E, bom, tem o clássico dos clássicos de livro de luto de mãe, que é o livro do Barthes, né, do Roland Barthes, que é o Diário de Luto, que saiu pela WMF. Aí tem um último livro, que na verdade é aquela coisa do… não li, mas parece que é ótimo. Que é um último livro, que é o livro do Tiago Ferro, O Pai da Menina Morta, que saiu pela Todavia. Aliás, o Tiago acabou de lançar um outro livro, que é O Seu Terrível Abraço, também pela Todavia. Só comecei a ler, tô bem no inicinho. Mas O Pai da Menina Morta, todo mundo disse que é incrível, eu não tive coragem de ler, porque é a história de um pai que perde uma filha. E aí, história de luto, desses lutos antinaturais, aí para mim são mais difíceis. Acho que por isso até que eu acabei abandonando a ideia de estudar livros de luto. Você leu, né? Eu li o livro do Tiago, é incrível, assim. Eu li assim que saiu, 2017, 2018, não me recordo. Mas eu lembro de ficar super impactado. E tem uma passagem narrativa que o narrador conta a história, do ponto de vista dele, do coveiro que enterrou a filha. Então super lembrei do Fininho. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir em posição fetal, aquele homem que enterrou a minha filha, e eu aqui chorando. É um livro incrível, assim, forte, mas super recomendo. Outro que eu lembrei foi um que saiu agora pela Fósforo recentemente, que é o Aos Prantos no Mercado, que é o primeiro livro da Michelle Zauner, que inclusive é vocalista de uma banda que eu acho bem interessante, chamada Japanese Breakfast. E depois você vai dar uma palhinha cantando? Eu vou dar uma palhinha. Eu fui no show no Primavera Sound, foi um show incrível. E a Michelle lançou esse livro sobre o luto precoce da morte da mãe dela, assim. E é um livro que vai sendo costurado através do laço afetivo que ela tinha com a mãe pela culinária. A Michelle tem origem americana e coreana, então a culinária, a gastronomia é o que cria
todo o enredo para ela falar sobre o luto da mãe. Assim, um livro primoroso. Recomendo bastante. Esse carinho que você tá falando que ela tem com o luto da mãe me lembrou que na Megafauna a gente tem uma liturgia do luto. Quando a Gal faleceu ano passado, eu não estava ainda no horário de trabalho, eu entrava à tarde nesse dia. Eu acordo primeiro. Você acorda primeiro. E aí, nesse dia, realmente, eu acordei mais tarde. Então, quando eu acordei, já tomei banho, e aí eu tava colocando tênis. Quando eu fui pegar o celular, e tinha uma mensagem do Melvin falando que a Gal faleceu. E aí, dali, eu já comecei a chorar. E ele me mandou… Você me mandou uma… Eu perguntei o que a gente faz. Eu tô pensando em colocar uma foto dela na porta, assim. Acho que precisa ser… Na porta da livraria. Isso. Da livraria, E aí ele selecionou umas fotos e uma frase, e umas frases, foram acho que 5 ou 6 fotos, né, da Gal, com as frases selecionadas pelo Melvin. Foi bonito, assim, porque a Gal é importante pra gente, é importante pra Megafauna. Pra mim, pro Melvin, é um elo de amizade, assim, que a gente tem que gostar da Gal. E aí, depois disso, infelizmente, a Rita Lee faleceu. O Melvin também fez isso. E mais recentemente com o Zé Celso também, né? Que se criou quase uma liturgia ali de proteção dessas pessoas grandiosas que elas nunca vão, né? Elas sempre estão. Elas nunca vão, eles estão ali com a gente e de alguma forma nos protegem. Que estão na entrada da Megafauna, né? Uma espécie de… Estamos bem acompanhados. É celebração. Celebração. Maravilha. Bom, a gente vai deixar para vocês todos os livros mencionados aqui no bate-papo e na entrevista com o Fininho no site da Megafauna e na descrição do episódio. Agora a gente segue para a parte final deste episódio com 2 quadros curtinhos que dizem muito sobre a rotina de uma livraria. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. O cliente chega por aqui, dá umas voltinhas e aí vem. Por favor, você poderia me ajudar? Eu estou procurando um livro. É um gatilho. Você já sabe que vai ter que descobrir um título pela descrição da capa, cor, ilustração e tamanho. Já rolou até de trazerem foto de um trecho para ver se a gente encontra de onde ele saiu. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe aquele livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso. Flávia, Melvin, vocês estão prontos? Sempre. Nasci pronta. Então vamos lá. Oi, bom dia. Eu estou precisando de uma ajuda para dar um livro para uma pessoa, só que eu não sei nem o autor, nem o nome do livro. Eu só sei que a gente passou uma vez em frente e era uma capa vermelha, assim. O tema é da Amazônia. Arrabalde, do João Moreira Salles. E eu lembro que na capa tinha… isso. É isso? Não sei se era onça, Grazie mille. Esse áudio, vocês querem ver até o fim? Vamos ouvir, por respeito. Por respeito ao ouvinte. Se, de repente está aí no radar de vocês. Tá sim, querida, tá sim. É muito grande. Tá aqui, tá na mão. Você consegue me ajudar? Claro. R$ 64,90. Não é R$64,90, é R$99,90. Crédito ou débito. O livro é Arrabalde, Em Busca da Amazônia, do João Moreira Salles, publicado pela Companhia das Letras, e o áudio quem mandou foi a Fernanda de São Paulo. Esse áudio que a gente nem ouviu até o fim, porque o Melvin… Valeu, O Melvin é o peço melhor. perdão, Fernanda, te dou um desconto. Fernanda pede desconto. Vamos para o segundo. Oi, tudo bom? Tô procurando um livro. É uma autora canadense, me deu um branco no nome dela. Mas eu sei que ela estuda muita Grécia, assim. Anne Carson. Os livros dela têm, os últimos pelo menos, tem umas figuras meio antigas. Eu acho que tem alguma figura grega na capa. Sabe qual é? Os dois têm. É o da 34, não é? Por diferentes editoras aqui no Brasil. Mas os últimos livros têm um fundo branco, assim. Da 34. É o da 34. O que eu tô procurando é um livro de ensaios. Mas eu não sei o nome, eu não sei o que eu penso, não sei. Sabe quem é? É sobre tudo aquilo que penso, não é isso, Rita? É Anne Carson, né? É Anne Carson. A gente falou junto, acho que a gente ganha 2 pontos e um pirulito. É o Autobiografia do Vermelho e Sobre aquilo em que eu mais penso. O livro é Sobre aquilo em que eu mais penso, ensaios, é da Anne Carson, tradução da Sofia Nestroves, que saiu pela editora 34. Quem mandou esse áudio foi a Cecília, do Rio de Janeiro. Mal sabia ela que a gente tá
Siderado, como diria Esse- Maria Lídia Siderado no Annie Carson. Adoramos o Annie Carson. Esse foi o tal que até eu sacaria. A gente tá siderado. Autobiografia do Vermelho, livraço. Eu sabia que vocês iam acertar isso, eu não tinha a menor dúvida. Produção, terceira, por favor. Pode soltar. Oi, bom dia. É da livraria? Então, eu estou procurando um livro que quero saber se vocês podem me ajudar. Eu acho que tem alguma coisa sobre a memória dos homens. E mais recôndita da memória dos homens. Agora eu quero ver vocês falarem o nome do autor. Aí Impossível. é impossível. Impossível. Gente, não é ensaiado. A gente se olhou e falou ao mesmo tempo. O Melvin tá lendo. Eu tô lendo, inclusive. me ajudar? Sim. Sim. Podemos sim. O áudio rolando, ele já saca. Crédito ou débito, senhora? Gente, esse foi o áudio da Beatriz de São Paulo. O livro que ela pediu e que a Flávia e o Melvin sacaram imediatamente é A Mais Recôndita Memória dos Homens. Vai, Rita, fala. Do Mohamed Mbougar Sarr. Tradução do Diogo Cardoso e saiu pela Fósforo. Olha, Melvin acertou uma e vocês falaram... Ele ganhou, né? Eu ganhei, Ele ganhou. acho, no caso, ganhou. né? No caso, a matemática. No caso, a enigmática, né? Porque aqui é enigmática. Você ganhou. Foi muito fácil hoje, hein? Foi Achei. muito fácil. Não muito foi fácil, não, porque eu ganhei. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 9 1015 0229. Conta pra gente também se você estiver conseguindo adivinhar aí as nossas charadas. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de livro. Se você já conhece a Megafauna, deve ter visto nas nossas redes o Devorados, um espaço em que o time da livraria indica leituras que considera imperdíveis. Se você ainda não viu, vale a pena dar um pulo no nosso Instagram, que é @livrariamegafauna. A gente traz também pra cá, cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Seja um lançamento ou uma obra lida faz tempo, mas que tem o potencial de te prender também. Hoje, quem vai sugerir a leitura para vocês é a Irene de Holanda, diretora da Megafauna. O livro que eu quero indicar é Garotas em Tempos Suspensos, da escritora argentina Tamara Kamenzain. Foi publicado pelo Círculo de Poemas, com tradução da Paloma Vidal. Os poemas desse livro, eles fazem uma espécie de homenagem à poesia latino-americana e podem ser lidos também como se fossem pequenos ensaios. Ela vai identificando uma série de temas recorrentes na poesia escrita por mulheres e também joga uma certa ironia na forma como as mulheres são retratadas na literatura. O livro ele foi escrito durante a pandemia, numa situação de confinamento, e isso chama bastante atenção porque ela fala muito sobre isolamento e sobre aquele momento, mas também porque ela faz uma espécie de ensaio geral assim, sobre o assunto, uma espécie de despedida, digamos. É um livro que eu acho que pode interessar muito para quem gosta de poesia e para quem tem interesse em literatura latino-americana. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história inusitada sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer o Fininho e a editora Fósforo, e em especial a Juliana Rodrigues, pela cessão do trecho do livro do Fininho. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Kalpeliushnik, que também é responsável pela produção executiva e pela montagem desse podcast. A apresentação é da Rita Palmeira, curadora da livraria, e da Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som e a finalização são do Vitor Oliveira.
e as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. E a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. Nesse episódio, a leitura dos trechos foi feita pela Mica Lins e pela Yara Janra. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual do projeto. A ilustração é da Veridiane Scarpelli. O Iago Vinícius e a Leana Ferreira fazem a comunicação e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zobel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é do Miguel Ramos. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Parede Meia. Os livros que citamos estão na descrição do episódio, e você encontra todos eles na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. E ficamos por aqui. Te esperamos no próximo episódio.